Eu não sei se você tem conseguido perceber, mas parece que, de certa forma, a gente está sendo arrastado pela vida, arrastado pelas situações, para que cada vez mais a gente não tenha nenhum tipo de esperança em nada na nossa vida, ou nas nossas relações, ou na nossa construção de algo. Eu percebo que a gente, socialmente, a cada dia que passa, a gente está sendo cada vez mais arrastado para o desacreditar. Desacreditar que podemos ter uma vida melhor, desacreditar que podemos construir algo melhor, acreditar na política, acreditar no casamento, acreditar no relacionamento, acreditar na família, acreditar em princípios e valores, acreditar. Isso tem nos levado até mesmo a duvidar e acreditar se realmente existe Deus. Por que estamos perdendo a esperança? Será que é porque a vida não está acontecendo da maneira pela qual nós gostaríamos que ela estivesse acontecendo? Ou existe algo a mais? Existe algo que a gente não está conseguindo perceber e é uma força que, de certa forma, tem cada vez mais nos arrastado a perder a esperança. Eu não sei se você, de certa forma, tem monitorado o seu comportamento, até mesmo os seus próprios desejos, valores, conquistas, sonhos, objetivos, metas. Isso fica muito mais claro e evidente quando a gente começa a chegar no fim do ano, ou em alguns pequenos fragmentos, né? A cada 6 meses, a gente sempre tenta, de alguma forma, renovar. Mas eu acredito que isso fica muito mais frequente ao final de cada ano. E eu acho isso fantástico, né? A pessoa que criou essa questão de uma mudança de ano, que isso, de certa forma, parece que recarrega as pessoas. E pode ser que o que eu vou te falar nesse vídeo não te conforte tanto, não seja algo que você gostaria de ouvir. E, quiçá, talvez você seja uma pessoa que irá conseguir chegar até o final desse vídeo. Ah, porque, de fato, hoje, a informação muito volátil, muito rápida, as pessoas tendem a cada vez mais estarem dispersas e não conseguem entender o porquê que muitas coisas estão destruindo a sua volta sem que você consiga perceber. Muitas das dificuldades que temos de construir algo novo, algo grandioso, algo que a gente possa se orgulhar, isso acontece porque para fazer algo novo eu preciso ter esperança. Para construir algo novo eu preciso ter esperança. E a gente precisa entender que toda jornada da vida, ela vai ser feita de altos e baixos. Isso aqui parece até um clichê. A gente precisa entender que não temos o poder de controlar os ventos turbulentos em alto mar, mas eu consigo interferir no posicionamento das velas do meu barco. Ou seja, aquilo que acontece externamente, eu não tenho controle, mas eu consigo, de certa forma, tomar algumas atitudes que me cabem, mas, no entanto, aquilo dali não é extremamente concreto de que as coisas vão acontecer da maneira com a qual a gente deseja. E às vezes isso se potencializa e piora porque queremos se concentrar naquilo ao qual não temos poder nenhum de mudar aquela realidade. Então isso acontece. E quando a gente percebe, a gente acaba perdendo a esperança. Tem um cara chamado Viktor Frankl, ele é um médico, psiquiatra. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, ele tinha acabado de se casar e ele foi tomado ali pelos nazistas e foi levado ali até os campos de concentração e ali ele ficou basicamente quase 3 anos no campo de concentração. E no livro dele, o relato dele, Em Busca de Sentido, ele fala que todos os dias ali era uma luta constante para a sobrevivência. Ele vivia com muito pouco de alimento, num frio absurdo, sendo maltratado e passando por todas as complicações possíveis ali, tendo que trabalhar duramente. Muitas das pessoas naquela época morriam por contas de piolho, por contas de doenças assim, né, pequenas, e aqueles que, de certa forma, se machucavam iam para as câmaras. Absurdo, né? É um livro muito pesado de ler. E uma das coisas que a gente precisava entender, porque Viktor Frankl, ele acreditava que na questão do determinismo, numa questão freudiana, né? Que tipo assim, as coisas, né? A gente não tem controle sobre isso, isso está determinado, isso vai ter que ser feito dessa forma. Então ele tinha essa linha, ele não acreditava muito. Só que ali dentro ele teve que desenvolver a capacidade de se reinventar.
E Viktor Frankl, ele entendeu que, naquele momento, todas aquelas pessoas que ali estavam, aqueles soldados, batiam, agrediam, eles tinham total poder e controle sobre o corpo dele. Mas Viktor Frankl entendeu que existia algo que eles não conseguiam controlar, que era a capacidade imaginativa dele. O único local, né, ou se a gente pode dizer que a mente seria um local para ficar de uma forma mais fácil de se explicar, mas a única coisa que eles não conseguiriam acessar e fazer aquilo que eles queriam era a mente dele. Então, Viktor Frankl, ele mesmo sabendo que a esposa dele, que ele tinha acabado de se casar, já estava morta, e toda a sua família, seu pai, a sua mãe, a sua irmã, mesmo com essa consciência, Viktor Frankl precisou entender qual é o sentido disso daqui. Eles podem me tirar tudo, menos a minha capacidade de ter esperança. E o que é ter esperança? Ter esperança é você construir uma expectativa de um futuro melhor. Mas um futuro melhor, uma expectativa melhor em cima daquilo que você está expectando sobre você. E não sobre as circunstâncias e as pessoas que vão potencializar e melhorar isso para você. Nesse caso do Viktor Frankl fica muito claro. Ele não tinha como construir expectativas em cima daqueles soldados violentos, em cima daquele regime, em cima daquelas agressões, das torturas. Ele não conseguia criar nenhum tipo de expectativa sobre aquilo dali. Mas ele conseguia criar expectativas de se visualizar fazendo algo diferente. E foi exatamente isso que aconteceu. E uma das suas palestras depois, Viktor Frankl disse naquele auditório, isso é muito emocionante. Viktor Frankl, ele olha para aquele auditório e ele disse: eu estou vivo por causa de vocês, muito obrigado. E as pessoas ficaram basicamente sem entender. E ele repetiu: hoje eu estou vivo graças a vocês. Porque quando nada fazia sentido, eles não conseguiam roubar a minha capacidade de me imaginar e ter uma esperança, de uma expectativa de um futuro diferente daquilo que eu estava vivendo naquele momento. E uma das coisas que sustentou ele foi que ele começou a se imaginar em salas de aula, falando sobre as pessoas, sobre tudo aquilo que ele tinha passado e tinha conseguido superar ali dentro. Ele, inclusive, é um dos criadores da logoterapia. Depois eu aconselho você ler esse livro, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. E muitas das vezes a gente não consegue perceber, mas o grande objetivo hoje é roubar de você a esperança. É tirar de você completa esperança. E como a gente hoje em dia, as pessoas, elas têm pensamentos prontos e não pensamentos reflexivos sobre aquilo, ou seja, as informações que te entregam as informações que você acredita. O fragmento da informação é o fragmento da informação que você acredita. E cada vez mais as pessoas estão sendo massas de manobra para que cada vez mais umas consigam puxar as outras para um buraco da ausência da esperança. Recentemente eu estive conversando com a minha mãe e a gente passou por alguns momentos assim muito pesados, muito complicados durante esse ano. E eu estava conversando com ela, a gente estava passeando, descendo aqui no condomínio, andando, ela girou para mim, olhou nos meus olhos com um olho meio lacrimejado e disse assim: eu não consigo parar de pensar em coisas negativas. Eu não consigo ver esperança. E aí eu comecei a me questionar muito sobre isso. Por que existe esse interesse em destruir a esperança? Porque, veja, olha que interessante isso. E aí você pode falar que, porque das dificuldades que as pessoas passam, tá, tudo bem, todo mundo passa muitas dificuldades, mas nem todos, às vezes, caem nessa ausência de esperança, nessa morte sobre si. E o Viktor Frankl, por exemplo, ele é um grande exemplo disso. Só que o que acontece é que quando a gente traz um grande exemplo como o Viktor Frankl, você pensa automaticamente na sua cabeça também, né? Para ele, é porque isso acontece 1 em 1 milhão. Esse é o problema. A gente não consegue se parear as coisas que dão certo, porque deixamos com que a negatividade tome mais conta das nossas decisões e das nossas vontades. Né? O exemplo negativo, ele consegue, de certa forma, marcar muito mais a gente do que um exemplo positivo. Então, quando você vê alguém conseguindo dar certo na vida, prosperar financeiramente, aí você sempre se questiona, mas para essa pessoa também, né,
funciona. Para mim, não funciona assim. Por quê? Porque o nosso viés é sempre um viés mais negativo. Mas por que que isso acontece? Como eu disse no início desse vídeo, será que a ausência da esperança ela está exclusivamente pautada em cima da questão que eu não tenho esperança porque eu não consigo perceber e ver que a minha vida não está acontecendo da maneira pela qual eu gostaria que ela estivesse acontecendo? Será que seria isso? Ou será que existe algo pelo qual eu, de certa forma, não consigo perceber, algo invisível, que de alguma maneira esse algo me arrasta para uma direção, para um caminho? E talvez tudo que me sobra, tudo que me resta é o quê? É a ausência de esperança? É o não conseguir mais acreditar nas possibilidades, acreditar num futuro melhor, acreditar numa vida melhor? Por quê? Porque tudo ao meu redor conspira para que isso seja um poço sem fundo. Deixa eu beber aqui. Eu contei em algum dos outros vídeos, uma vez que eu gravei, sobre a história de um garoto, de um menino, um morador de periferia, e que tinha toda a modelagem hoje social que as pessoas colocam de uma pessoa que foi escrita para não dar certo. Por conta da sua cor, por conta do seu preconceito financeiro, por conta de onde morava. E esse garoto, ele foi parar numa das maiores faculdades de tecnologia do mundo, o MIT. Então, a pergunta era, como que um garoto veio de uma família disfuncional? Essa reportagem, né, tá aí, esse garoto é brasileiro, eu não me recordo o nome dele, mas isso na época passou até na televisão, em vários canais, contando a história desse garoto. E a questão era, como que um garoto de uma família disfuncional, negro, pobre, uma família completamente destruída, pai alcoólatra, morador de periferia, mora num barraco de lata, com um telhado de lona, como que esse garoto conseguiu chegar numa das maiores faculdades, o MIT, de tecnologia, com uma bolsa 100%? E a repórter foi exatamente fazer essa pergunta para ele. E ela disse: como? Porque eu acredito que existe uma grande incredulidade. Não em todas as pessoas, mas numa grande maioria das pessoas. Quando você vê alguém dando certo na vida, logo vem uma questãozinha ali, né, uma pulga atrás da tua orelha, dizendo: ah, mas tem alguma coisa errada nisso daí. Alguma coisa não bate nisso. Por quê? Porque o ser humano, ele rejeita tudo aquilo que ele não compreende. E principalmente a gente não consegue compreender que pessoas estão batalhando, fazendo o possível para que possam ter vidas melhores. E talvez você não está fazendo isso, e é muito difícil aceitar que talvez o trabalho duro que você não está fazendo seria, de certa forma, o combustível que iria mover toda a estrutura da tua vida, melhorar a tua perspectiva, as tuas finanças, a tua vida familiar. Toda a área da tua vida que está destruída, ela revela a ausência de conhecimento que você tem acerca dessa área. Se suas finanças estão ruins, é porque você não tem um mínimo de conhecimento possível sobre isso. Não existe nenhum tipo de objeto de transformação maior na vida de um ser humano do que a educação, do que o questionamento, do que as informações corretas. Só que hoje em dia a gente tem preguiça, preguiça de pensar, preguiça de estudar, preguiça de pesquisar. Olha que interessante. Aqui mesmo, no canal do YouTube, as pessoas às vezes comentam lá no canal do YouTube, né? Recentemente uma pessoa viu um vídeo lá, me manda o link do vídeo X. Cara, tá ali do lado, era só pesquisar. Ou seja, eu prefiro ter algo pronto do que ter que entender que eu preciso me esforçar para obter aquilo dali. A busca para o conforto tem cada vez mais se tornado uma ameaça ao progresso. A facilidade que a gente tende a buscar por prazeres momentâneos e voláteis para suprir uma necessidade emocional de um determinado momento tem sido realmente, de fato, um combustível para a destruição da esperança, para a destruição moral do ser humano. E por que existe esse interesse do inimigo, do outro lado, opressor, de destruir a esperança? Se você perceber, isso hoje parece que é. Se você ligar a televisão às 8 horas da manhã e assistir até meia-noite, você vai ver a mesma notícia de desgraça pela manhã até o fim. Mas por que isso acontece? Existe um grande interesse do diabo destruir a esperança das pessoas. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele, primeiro ponto,
ele começa a gerar uma desconexão com Deus. Por quê? A esperança é uma virtude teológica, uma virtude que liga a pessoa à promessa, ao amor, ao seu propósito de vida. Quando eu destruo a esperança de alguém, eu vou gerar uma desconexão nessa pessoa. E quando o inimigo ele consegue destruir a esperança, ele consegue enfraquecer todas as conexões que aquela pessoa possa ter, tanto com o Criador, quanto as conexões de possibilidade. E o que acontece é que, quando eu faço essa desconexão, eu vou deixar com que as pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis e com dúvida, que vai levar elas ao desespero. Então, esse é o objetivo. Quando você perde a esperança, há um enfraquecimento seu, espiritual. O seu propósito, você perde o sentido. Você não consegue enxergar um futuro diferente. Por que as pessoas chegam ao momento de dar fim à sua história? Se é que você conseguiu me entender o que eu estou falando aqui agora. Por que as pessoas dão fim à sua história? Porque perderam a esperança de enxergar, ou seja, perderam a capacidade de enxergar um futuro diferente daquilo que elas estão vivendo no agora. E aquilo faz com que ela seja consumida pela dor, de que a vida dela se resume naquela dor, e ela não vai conseguir sair daquilo dali. Logo, é mais fácil eu colocar um ponto final do que sentir cada vez mais essa dor ao longo do tempo. Então, uma das forças invisíveis é essa. Porque a partir do momento que eu destruo. Ah, Vinícius, quais são essas estratégias? Eu vou te falar quais são as estratégias e como isso está agindo em você. De que forma? Mas primeiro eu quero te mostrar o interesse. Qual é o interesse de destruir a esperança? Número 1, desconexão com Deus. Número 2, destruição do propósito. A esperança, ela está intrinsecamente ligada ao propósito, ao sentido da vida. Sem a esperança, as pessoas perdem a visão, perdem o seu propósito divino, o seu existir, de fato, de viver completamente a plenitude. Você começa a sobreviver. E sobreviver é diferente de viver. Você levanta de manhã, você não sabe o porquê você está fazendo isso. Você vai para um trabalho que você não gosta. Você sequer sabe qual é o próximo passo. Porque há essa questão de roubar o seu propósito. Porque você pensa o seguinte, cara, para que eu vou estudar? Porque quando eu me formar, eu vou estar velho. Do jeito que o mundo tá, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Então, a gente começa a gerar essas dúvidas e essas dificuldades dentro de nós. E quem dorme com dúvida acorda com medo. E o medo é a fé no reino errado. Isso é o medo. As pessoas vivem falando de que o medo ele te protege. Isso é uma mentira. Muitos influenciadores, muitos vídeos no YouTube, você vai ouvir as pessoas falando que ter medo é bom. Ter medo não é bom. As pessoas confundem medo com prudência. Você tem que ser prudente. Porque quando eu sou prudente, eu vou entrar em algo, eu sei que eu preciso me capacitar para aquilo dali. Eu preciso me habilitar, eu preciso estar apto a fazer determinada coisa. Eu sei que muitas das linhas de psicologia dizem que existe o medo instintivo, que é o próprio instinto, né? Por exemplo, um medo de altura, eu vou subir no lugar e aquilo me dá um medo. Só que existe um medo psicológico. Mas o que acontece é que a grande maioria das pessoas estão presas no medo psicológico. É aquele medo de você coloca a sua cabeça no travesseiro e você tem medo. Você tem medo de se tornar quem você sempre sonhou em ser. Medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo. Eu, por exemplo, posso te confessar aqui que eu fiquei com medo de começar a gravar esse formato de vídeo, por exemplo. Porque eu comecei a perceber que por mais que eu ensinasse coisas técnicas para potencializar o lado profissional, as pessoas ainda assim tinham dificuldade de conseguir. Conseguir emprego, conseguir oportunidade, conseguir dar certo. E eu não conseguia entender, cara, tá tudo aqui, tá tudo muito bem explicado, cara, isso daqui. E eu perguntava para uma pessoa, não, isso é bom, aquilo é bom, não, é perfeito, entendi, tá tudo perfeito. Mas mesmo assim existia algo. E quando eu dei esse start e comecei a entender que, cara, as pessoas precisam de um desenvolvimento pessoal, precisam ser alinhadas, porque as questões técnicas não necessariamente vão fazer elas saírem na frente.
correto? Então, você precisa entender isso. Qual que é o objetivo do inimigo? Te tirar, te desconectar da fonte, te destruir o teu senso de propósito. A partir do momento que isso acontece, existe o domínio e o controle sobre você, que é o completo desespero. Que quando ele tira a sua conexão, preste atenção nisso daqui, tira a sua conexão, tira o seu senso de propósito, o seu senso de vida, da existência, eu vou começar a assumir o domínio e o controle, e isso vai gerar um desespero. Pessoas que estão desesperadas, elas estão o quê? Em um estado de vulnerabilidade extrema. E é exatamente nesse momento que o diabo ele vai se aproveitar dessa fraqueza para que haja uma dominação e um controle, levando as pessoas a comportamentos autodestrutivos, a alienação. Pessoas, por exemplo, que têm compulsões, são comportamentos autodestrutivos. São pessoas que perderam o controle sobre si. E se eu não controlo quem eu sou, eu não consigo controlar absolutamente mais nada. Qual que é o interesse hoje de destruir a sua esperança? Te desconectar da fonte, roubar de você o seu propósito e assumir o controle e o domínio sobre você. Certamente você já cansou de ver pessoas altamente descontroladas e descompensadas, porque houve essa destruição de uma forma lenta. E você precisa entender que quando há uma entrada, uma porta se abre, certo? Existe uma facilidade em abrir portas. Você consegue abrir a porta, por exemplo, da bebida, mas você vai ter muita dificuldade para fechar aquela porta. Você consegue abrir a porta da pornografia, mas você vai ter muita dificuldade para fechar aquela porta. E isso é uma destruição do cérebro. Eu acredito e arrisco a dizer que há uma probabilidade muito pequena de algum homem hoje não ter tido um envolvimento em pornografia. Ou de não estar afundado completamente na pornografia. E isso também é uma artimanha, é uma armadilha que vai fazer com que cada vez mais outras forças consigam assumir o controle sobre você. Não, Vinícius, eu controlo. Tá, você bebe? Então por que você não para de beber já que você controla você? Por que você não para de fumar porque você controla você? Por que você não vai para academia já que você controla você? Por que você não se alimenta de uma forma melhor já que você controla você? Por que você não se estuda mais já que você controla você? Por que você ainda não enriqueceu já que você controla você? Porque os seus resultados dependem das ações que você faz. Porque coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Mas quais que são essas estratégias que o diabo ele está utilizando para poder, de certa forma, restringir e me roubar a minha esperança? Número 1, propagação de mentiras e dúvidas. É frequentemente chamado do pai da mentira, né? Lá em João 8,44 diz isso. Quando ele consegue semear a dúvida e a mentira sobre o caráter de Deus, sobre a validade da promessa divina, sobre se você vai conseguir dar certo ou não, sobre o seu propósito, sobre a sua existência, sobre a sua capacidade. A partir do momento que se é gerada uma dúvida, começa a acontecer uma reação em cadeia para roubar de você a esperança. E isso são através de mentiras e dúvidas que são implementadas. Duvidar sobre a sua capacidade, duvidar sobre o seu propósito, duvidar da existência, duvidar da sua vida, duvidar. E essas mentiras, elas vão, de certa forma, né, corroer e destruir a confiança que você tem em si, em um mundo melhor, e com isso roubando a esperança. Uma outra estratégia muito utilizada é a forma de fomentar desespero e pessimismo. Através de situações adversas, o diabo ele vai começar a tentar a convencer as pessoas de que uma situação irremediável acontece e a partir daquilo dali ele vai amplificar o sentimento, gerando cada vez mais o desespero e o pessimismo, fazendo com que haja um bloqueio da sua visão e para que você consiga enxergar a solução ou enxergar a saída. É aquele clássico ditado, colocar você em um beco sem saída. Esse é o objetivo.
Porque quando eu começo a fomentar o desespero e o pessimismo, de que forma ele faz isso? Através das mídias. Pega uma notícia e dá uma ampla foco naquilo dali. Por exemplo, você nunca vai ver uma notícia de um avião que conseguiu sair de São Paulo e pousar na Bahia em segurança. Agora, se acontece algo com esse avião, ele vira notícia, porque é de interesse que haja o controle e o domínio, a manipulação. É isso que você precisa entender. A mídia hoje, ela é o maior instrumento de dominação e alienação humana, porque ela trabalha de certa forma para reprogramar o seu cérebro a ser condicionado. Então, existem elementos que são utilizados para que isso possa, de certa forma, fomentar cada vez mais isso na tua cabeça, para que você perca a esperança. Se você assistir jornal, você vai falar, cara, o mundo está muito violento. O mundo está em crise. Existe isso, existe a dificuldade, mas aquilo dali é um fragmento. Você precisa entender, Vinícius, mas eu preciso me informar. A mídia não te informa. A mídia mostra a você aquilo que é interessante para eles que você veja. Tanto que a Globo, ela era uma das máquinas midiáticas absoluta. Então eles detinham a informação. E aquilo que era falado a respeito, né, do jornal era uma verdade absoluta. E várias pesquisas foram feitas em cima disso. Inclusive, essa pesquisa ela foi feita através de um paper que saiu numa revista na época, dizendo que vacinas estavam causando autismo. Né? Que uma das causas eram as vacinas. E depois de muito tempo, eles entenderam que aquela pesquisa foi errada, teve outros elementos, depois você pode pesquisar, teve outros elementos que começaram e confirmaram que aquilo dali tinha sido uma coisa tendenciosa, de um pesquisador, enfim. E eles vieram a público e publicaram em revistas científicas, trouxeram dados e trouxeram infinitas informações e confirmações sobre aquilo. E mesmo assim, quando se perguntam às pessoas, até hoje, elas vão falar que causa. E se você falar, não, você não viu a informação que foi dita lá e tal, teve a pesquisa. Mas não sei, isso daí, né? Isso aí é meio estranho. Isso aí talvez é de interesse do governo com que a gente, né, não saiba. Ou seja, esse é o objetivo. Porque faz com que você não questione, não procure mais sobre isso. Então, às vezes, você pega um evento isolado e faz com que aquilo dali seja uma verdade totalitária. Se aconteceu isso daqui, logo vai acontecer em todos os lugares. Então, essas são as estratégias. Propagação da mentira e da dúvida, fomento do desespero, do pessimismo, que você vai conversar com uma pessoa pessimista, por exemplo. Você fica louco. Já quando você vai conversar com uma pessoa, né, uma pessoa que tem esperança, né? Quando a gente perde a esperança, eu perco praticamente tudo. Porque sem esperança, não existe um amanhã. Sem a esperança, tudo se repete cada vez mais pior na minha vida. Após ano, quando eu não tenho esperança, tudo vai ficando cada vez mais triste. Você perde a esperança de um futuro melhor. Você começa, de certa forma, a se destruir. Porque a esperança é um traço de que o esperançoso, ter esperança é um traço de uma pessoa que trabalha para que haja um futuro melhor, uma vida melhor. E eu sei que, para muitas pessoas, quando a gente fala sobre esperança, sobre acreditar que as coisas podem ser diferentes, ou que as coisas estão caminhando de uma forma diferente, se torna muito difícil. As pessoas vão te chamar de emocionado, as pessoas vão falar que você é um alienado. Só que as pessoas não entendem que você também pode ter a possibilidade de olhar para um outro lado. De que sim, tudo bem, coisas ruins acontecem, mas coisas boas também acontecem. Einstein dizia que você pode viver a vida de duas formas. Como se milagres não existissem ou como se tudo fosse um milagre. A maneira com a qual eu interpreto os eventos vai determinar a maneira pela qual eu me movo para o meu futuro. E muitas das vezes as pessoas começam a acreditar que ter esperança é você basicamente querer, de certa forma, anular
ou ignorar que o mal está ali, que os problemas estão existindo. Não. Ter esperança não é ignorar que o câncer existe, que a guerra existe, que a morte. Ter esperança não é isso. Ter esperança é construir uma expectativa de que o futuro ele pode ser melhor para além da desgraça que se estabelece. Ter esperança é você não dar à desgraça um lugar de governo sobre a sua vida. Pois a partir do momento que essa força negativa ela começa a controlar a sua vida, você é movido para um caminho de desespero e de pessimismo. E o fim disso é uma vida amarga, triste. E muitas das vezes, dar fim à própria vida. Uma das outras estratégias muito utilizadas é o isolamento. Isolar as pessoas, tanto na questão emocional, espiritual, o isolamento ele vai enfraquecer cada vez mais o teu espírito e torna mais difícil para as pessoas receberem apoio, comunhão, você se isola. Uma pessoa depressiva, ela faz o quê? Ela se isola. Ela se esconde, ela se fecha no mundo dela. É uma outra estratégia, bastante utilizada por sinal, o isolamento. Distrações mundanas. Apresentar para você estratégias de maiores facilidades de se obter prazer, dinheiro, sucesso. Jogos. Eu recebo uma média de 10 mensagens por semana de propostas de casas de apostas, de joguinho. Por quê? Isso é uma distração. Eu vou levar a pessoa a um mundo ao qual ela se desconecta da realidade e o sistema de recompensa dela, dopaminérgico, ele vai ficar concentrado em obter uma recompensa através de uma ganância que se é estabelecida pelo próprio jogo, de que você vai conseguir mudar a sua vida quando você apertar uma tecla e a roleta girar e cair no número ou aparecer lá a sequência que você precisa. Então as pessoas estão cada vez mais caindo nisso. Um recente estudo feito pelo Grupo Açaí percebeu que 50% das suas vendas caíram. E eles foram rastrear o porquê dessa queda, visto que aquilo que eles vendem é fundamental para o ser humano. E eles perceberam que as pessoas estão cada vez mais investindo em jogos. Famílias estão sendo destruídas, vida financeira destruída, desconexão. Por quê? É uma distração. É uma distração. Sensualidade, sexo, prazer, redes sociais, cada vez mais você consegue ver isso. Você às vezes assiste algumas coisas e vê mulheres, por exemplo, vendendo a sua imagem do seu corpo por R$40, R$50. Fazendo milhões de reais e você fala, cara, como que eu vou ter esperança de me tornar alguém milionário se tem uma pessoa que tá tirando foto pelada e tá conseguindo ganhar milhões de reais? É justamente por isso. Se uma pessoa ela chega ao ponto de fazer algo tão ridículo, por que que o seu trabalho digno não vai te enriquecer? Não veja isso como algo que vai ser um concorrente seu, até porque isso não existe. Mas imbecil é quem paga por isso, porque essas pessoas nem sequer sabem que você existe. E uma das formas que a gente percebe das pessoas resistirem a esse tipo de informação são pessoas que vão perder tempo fazendo comentários em postagem de outras pessoas. Você investe tempo para criticar e fazer comentários ridículos, depreciativos, em postagens, em vídeos, em publicações de pessoas que não vai te acrescentar em absolutamente nada. Você está investindo o seu tempo naquilo que não lhe alimenta em absolutamente nada, simplesmente porque a pessoa disse algo que você não concorda. Mas deixa eu te falar, existem pessoas que estão discordando de você a todo momento. Só que ali você sente, né, a necessidade de você conseguir debater com uma pessoa quando ela fala, por exemplo, sobre princípios e valores. Hoje, se você disser que você acredita, por exemplo, no governo de direita, que foi um excelente governo e que ajudou muitas pessoas, não, mas eu acredito no governo de esquerda, que foi um governo que ajudou os pobres, papapá, dependendo do seu tipo de posicionamento, as pessoas elas vão ignorar aquilo que você é e vão rotular você por um posicionamento. Olha o quão imbecil o ser humano tem se tornado e depois não consegue perceber o porquê que não existe mais esperança em uma vida melhor, porque deixa com que opiniões e políticas governem a sua própria vida ao ponto de você fazer comentários depreciativos, você debater, você discutir, você ficar
Muitas das vezes, sem falar com seus familiares, por uma questão ideológica que não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu futuro ele não vai ser desenhado pela política. O teu futuro vai ser desenhado pelas suas decisões e atitudes. Ah, mas o governo interfere, tudo bem. Mas será que o Elon Musk está preocupado com isso? Será que ele está preocupado com isso? Será que o Jorge Paulo Leme ele está preocupado com isso? João Adib, grandes empresários hoje aqui no Brasil, será que eles estão preocupados com isso? Eles entenderam que o jogo é: não posso depender do governo, eu tenho que depender do meu trabalho. Eu tenho que ter esperança em mim, na minha capacidade de produzir, de dar o meu melhor. Ah, mas o governo vai interferir. Eu não estou dizendo nada ao contrário acerca disso. Só que você tem que parar de ser alienado, de ser governado, manipulado, sendo massa de manobra sem você refletir e pensar sobre isso. As pessoas hoje discordam de você, por exemplo, talvez todo esse vídeo aqui você discorde de tudo que eu falei. E aí você não vai se contentar e vai querer talvez me atacar ou mostrar o seu ponto de vista, mas isso vai ser inútil. Porque você precisa entender que o fato de alguém pensar diferente de você não significa que aquela pessoa está errada, é que ela tem um pensamento diferente do seu. Ponto. Isso é ser humano. Então, essas distrações mundanas, buscando cada vez mais conduzir você para prazeres efêmeros, para desviar a sua atenção das pessoas, da busca pelo divino, para a busca da fonte, para a busca da esperança, para o cultivo de princípios e valores estabelecidos, isso vai destruir cada vez mais e enfraquecer o seu espírito, enfraquecer você como pessoa. A condução da tentação ao pecado. O pecado ele vai criar cada vez mais barreiras entre o indivíduo e o Criador. O aumento do sentimento de culpa, de você, né, aquela culpa, indignidade, injustiça, o que pode destruir completamente a esperança de redenção e o perdão. Porque a gente prefere viver uma vida rancorosa do que praticar talvez adaptabilidade e aceitação aos fatos. Preparei um evento maravilhoso para acontecer ao ar livre e choveu. O que eu posso fazer? Existe uma parte da vida que eu controlo e existe uma outra parte da vida que eu não controlo. Na realidade, é uma porcentagem muito pequena daquilo que controlamos. Muito pequena. Na real, existe apenas um fragmento daquilo que controlamos, todo o resto não está sob o nosso controle. Por mais que a gente consiga ter a capacidade e as habilidades de conseguir, de certa forma, decidir e interferir em alguns eventos, isso não necessariamente diz que a gente vai conseguir mudar. Por exemplo, não está sobre o nosso controle a nossa capacidade de acabar com a fome. Mas isso não me deixa omisso de certa forma, conseguir, né, criar iniciativas que vão conseguir, de certa forma, mudar o mundo. O problema é que quando a gente perde a esperança num mundo melhor, e o mais louco disso é que a gente começa a atrair aquilo que somos. Existe um livro chamado A Divina Comédia. E tem uma parte muito interessante que diz que o lugar onde as pessoas estão sendo açoitadas pelo diabo, aonde o próprio demônio ele açoita as pessoas, é no lago da traição. Então, os traidores, aqueles que são traidores. E aí talvez você pode pensar, poxa, Vinícius, mas eu já traí e tudo mais. Não é a traição em que tange aos relacionamentos. É a traição de si mesmo. Essa é a pior traição. É quando você trai a si mesmo. E o que é trair a mim mesmo, Vinícius? É você não se tornar aquilo que você deveria se tornar. E o que eu deveria me tornar? Você sabe. Você sabe o que você deve se tornar. Você sabe o que você precisa fazer. A grande verdade é que vivemos numa ilusão de uma busca de um propósito que no fundo, a gente sabe o que precisa fazer. É naquele momento onde eu não me torno aquilo que eu deveria me tornar, segundo
esse livro que eu acho muito interessante da Divina Comédia, é onde você está sendo açoitado pelo próprio demônio. É quando você realmente está no inferno. Nesse livro também diz que o que está escrito nos portões do inferno é: aqueles que aqui entrarem abandonarão completamente a esperança. Ou seja, o abandono total da esperança. Abandonai a esperança aqueles que aqui entrarem. O abandono total. E você precisa entender que a esperança é uma âncora para a alma. Como está descrito lá em Hebreus 6,19. É fundamental para a vida espiritual, para a vida emocional, para os nossos relacionamentos. A destruição da esperança é uma das táticas mais eficazes que o diabo vai utilizar para poder afastar nós, seres humanos, de Deus, da criação, do propósito, do divino. Reconhecer essas estratégias e fortalecer a esperança através da nossa fé. A fé é acreditar que as coisas já são. Fé é a capacidade de você viver uma vida melhor, mesmo que essa vida não esteja acontecendo da melhor forma que você quer. A fé é crer sem duvidar. Eu não posso duvidar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu alimento a minha fé? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma das formas mais sensíveis e eficazes de alimentar a nossa fé é ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. A gente precisa, de certa forma, buscar o conhecimento da palavra. Porque isso é essencial para que a gente possa, de certa forma, resistir aos ataques. Voltar a ter intimidade. Quando eu perco a esperança em Deus e eu me desconecto dele. Então, imagina a seguinte analogia: somos um membro, e quando eu estou deslocado daquele membro, eu me torno desfuncional. Se meu braço está fora do lugar, ele está disfuncional. Eu perco a intimidade com Deus. Isso fica muito claro e demonstra de uma forma muito brilhante na história de Eva e Adão. Quando eles pecam, eles se escondem. E Deus fala: por que vocês estão escondidos? Ele falou: porque eu estou nu. Ele falou: mas quem te disse que você está nu? Essa nudez não é um nu. Não é ele estar sem roupa. Por mais que depois a Bíblia fala que Deus matou um cordeiro e que, de certa forma, pegou o sangue, revestiu eles e construiu ali a roupa. Mas esse nu significa perder completamente a intimidade, a relação com Deus. Por exemplo, eu não tenho vergonha de ficar nu na frente da minha esposa. Por quê? Porque somos íntimos. Mas eu tenho vergonha de ficar nu, talvez, na sua frente. Eu me sinto envergonhado. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com você. Então, quando eu tenho a morte da esperança, eu me desconecto de estar íntimo ligado a Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é a garantia da ausência da dor, do sofrimento, mas é a garantia de que existe um Deus que vai passar comigo sobre esse vale e vai me sustentar. Tem um matemático que diz que acreditar em Deus é matematicamente a melhor escolha. Porque se eu não acreditar em Deus e morrer, e existir a eternidade, imagina passar toda a eternidade no inferno. Agora, se eu acredito em Deus e morro, e Deus não existe, tá tudo bem. Pelo menos aqui na Terra eu fui um ser humano melhor. Porque quando eu estou crendo em Deus, eu vou levar os meus princípios e valores norteados àquilo que é importante para Ele. Verdade, honestidade, integridade. Eu vou ser um ser humano melhor. Agora, se eu acredito em Deus, morro, e a eternidade existir, foi apenas um fragmento. Esse sopro de vida. Você precisa entender que a nossa vida é literalmente um sopro. Eu tenho 36 anos. Se você me perguntar: Vinícius,
Aonde você estava há 39 anos atrás? Eu não existia. Logo, se eu não existia, eu estava morto. Eu estava morto. Há 39 anos atrás eu não existia, eu estava morto. Porque quando alguém não existe aqui, a gente diz que essa pessoa está o quê? Morta. Por quê? Porque ela não existe. E eu tenho uma expectativa de vida. Depois dessa expectativa de vida, eu vou estar de novo o quê? Morto. E morto por muito tempo. Eu estava morto durante muito tempo e eu vou estar morto durante muito outro tempo. Nessas duas extremidades. Ou seja, apenas um lapso muito pequeno ao qual eu estou aqui. Ao qual a minha vida está acontecendo. E esse lapso, ele é atacado e bombardeado por mídia, por necessidades, por discussões, por ego, por aceitação. A pergunta que eu me faço às vezes é: o que estamos fazendo da única vida que temos? A cada dia que eu deixo de viver aquilo que fui criado para viver, é um dia a menos que eu deixei de aproveitar esse lapso pequeno. Às vezes as pessoas podem se questionar, tipo, e a morte para você? Tá tudo bem. Não tenho medo nenhum da morte. Tô tranquilo para isso. Só que eu também não tenho pressa. Não tenho pressa de morrer. Não tô com pressa. Mas eu tenho uma relação muito tranquila acerca disso. Não tem porquê. Porque quem tem medo de morrer tem medo de viver. Porque ter medo da morte não vai evitar com que a morte não aconteça, mas vai fazer com que eu deixe de viver. Se eu tenho medo da morte, esse medo não vai fazer com que eu não morra, mas esse medo vai fazer com que eu não viva. E mais importante do que temer a morte é aproveitar esse pequeno hiato de vida que eu tenho. E cuidado, que quando eu digo aproveitar esse pequeno hiato, não necessariamente está ligado ao aproveitamento de que às vezes muitas pessoas acham, então, sexo, droga e rock and roll. Não é isso. É fazer com que de fato a sua vida tenha algum tipo de valor aqui. E como que eu faço para que a minha vida tenha algum tipo de valor aqui? Sirva. Você dificilmente vai ver uma pessoa que serve o outro, que se entrega pelo outro, gastando o seu tempo de vida com coisas desnecessárias. O próprio Jesus veio para servir. O próprio Jesus foi a maior oferta que Deus poderia ter enviado para mim e para você. O problema é que cada vez mais estamos vivendo em um mundo completamente inconsciente daquilo que somos, daquilo que queremos e de para onde estamos indo. É um pouco assustador, porque a gente é conduzido por uma força invisível e essa força tem mais poder sobre nós do que as nossas próprias vontades. Porque eu tenho certeza que ninguém tem vontade e deseja dar errado. Todos nós temos vontades e desejo de dar certo. Mas por que não estamos dando? Porque se eu não controlo a minha vida, quem está controlando? Você precisa pensar sobre isso. Existe um mundo invisível que controla o mundo visível. Eu não consigo construir nada novo na minha vida se eu não construir uma mentalidade diferente, um pensamento diferente. E se eu tenho ausência de esperança, eu tenho ausência da melhoria. E se eu tenho ausência da melhoria, qual é o objetivo de eu levantar amanhã? Acontece que no fim das contas, a vida toda vai se tratar de uma. Eu esqueci o nome do filósofo que disse isso, acho que foi Schopenhauer. A vida é uma eterna ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque muitas das vezes desejamos ter algo e quando temos esse algo, temos o tédio de ter aquilo. Ou seja, acaba que tudo aquilo que você acredita, ideologicamente falando, essa ânsia de querer defender o seu ponto de vista, a partir do momento que as pessoas falam, não, você tem razão.
Aquilo dali só vai fazer com que sacie um pouco o seu ego momentâneo, mas não vai te conduzir a lugar nenhum. Um dia foi o último dia que você deu um abraço em alguém e você não sabia que era o último dia. Um dia foi o último dia que você jogou bola na rua e você não sabia que era o último dia. O último dia foi o dia que você brincou de boneca e você não sabia que era o último dia. Qual foi o último dia que você tem na sua memória? O que você está querendo dizer com isso? Que a gente está numa fila invisível e que o último dia foi o dia que você deu um abraço numa pessoa e se você soubesse que era o último dia, o que você teria feito de diferente? Hipoteticamente. Imagina hipoteticamente de que você só tem mais um ano de vida. O que você faria de diferente? Como você viveria? Você só tem mais um ano. Como você viveria? Hipoteticamente. Eu sei que às vezes isso é meio ruim de ficar pensando, as pessoas não gostam muito disso, mas hipoteticamente. Você só tem mais um ano. O que você faria com esse um ano que você tem de vida? Ah, eu mudaria isso, 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 isso. Isso revela o quanto errado você está vivendo. Porque você precisa ter um prazo de validade para tornar você aquilo que você sempre sonhou em ser. E você vai deixar para poder construir isso no final da tua vida? Hum? Olha o quão errado você está vivendo. E se hoje fosse o último dia? Esse dia valeu a pena? Você amou da forma que deveria amar? Você abraçou da forma que você deveria abraçar? Ou você ficou fazendo fofoca, apontando, discutindo em comentários? Pense sobre isso. Pense sobre isso. E se hoje fosse o último dia? O que você teria feito de diferente? Talvez isso seja um norte para que amanhã, quando você levante, e se tiver vida, comece a construir uma história diferente. Você não pode mudar o passado, mas você pode começar hoje a construir um futuro diferente. Porque a melhor forma de prever o futuro é construir ele no agora.